Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos fazer agora um momento de oração, procurar cada um conversar com Deus, com Cristo presente aqui no sacrário, sobre um tema que é continuação daqueles outros temas que estávamos falando, né? Sobre a santidade, a identificação com Cristo, depois de pensar no corpo, na alma, na vocação. Hoje vamos meditar sobre os nossos sentimentos, né? Como é que os nossos sentimentos podem se assemelhar aos sentimentos de Cristo. Às vezes a gente pode ter uma ideia, né, de que o sentimento só atrapalha, né? Porque a gente às vezes está desanimado, as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, né? Fico irritado com algumas coisas, fico triste com outras, às vezes me empolgo demais com uma coisa que não deveria me empolgar tanto. Então parece que os sentimentos nos atrapalham. Mas os sentimentos podem nos ajudar muito e é importante e é necessário que nós tenhamos sentimentos. Então, como fazer para esses sentimentos estarem de acordo com Cristo? Procurarmos, assim, nos identificarmos com Ele, nos identificar com Ele. Então, queria meditar em duas cenas, duas passagens bíblicas. Uma do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento. No Novo Testamento é uma carta de São Paulo. Mas do Antigo Testamento é aquela cena famosa, conhecida, que vou recordar aqui só para... Pode ser que um ou outro não esteja muito familiarizado com ela, eu tenho ouvido já há muito tempo, ou não conheça mesmo, que é do profeta Elias. O Elias era um dos maiores profetas, né, do Antigo Testamento, ainda que não tenha um livro de Elias, né, não foi dos profetas que escreveu coisas. Ele falava, pregava, falava com o rei, né, na época que era o Acabe, né, e falava que ele tinha que se converter e que as pessoas tinham que mudar, fez um monte de milagres, né, falou coisas, fez profecias de quando que ia parar de chover, depois quando que ia voltar a chuva. Então, um homem que fez de tudo. E o Acabe era um homem meio do mal, né? Tinha de vez em quando um bom coração, mas ele se casou com a pior mulher de todos os tempos, né, que era Jezabel. E a Jezabel, ela adorava outros deuses, sobretudo o deus Baal, né? E arrastava o Acabe e arrastava o povo para seguir também adorando o deus Baal. Então teve um evento, né, um acontecimento que o Elias ficava falando para os sacerdotes do Baal, né, os profetas de Baal, que eles estavam errados, que o Baal não era um Deus verdadeiro, mas o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Então, na disputa, ele propôs uma competição, né? Fez uma aposta com eles. Falou, vamos ver quem que é o Deus verdadeiro. A gente monta tudo para oferecer um sacrifício, pega um boi, né, um cordeiro, um bezerro, coloca em cima de um altar, e aí pede, mas não coloca fogo para oferecer para o nosso Deus, mas pede para que Deus mande fogo do céu. E falou que pareceu boa a proposta para os profetas do Baal. Falou, beleza, maravilha, é isso mesmo. Eram 450 caras contra ele, contra o Elias sozinho. E aí se reuniram na praça da cidade, todo mundo, né, toda a cidade, a aldeia lá que eles moravam. E o Elias falou, vocês podem começar. Então eles colocaram lá, montaram o altar, colocaram o boi em cima e começaram a pedir, rezar e dançar em volta do altar, pedindo que o Baal mandasse chuva do céu, chuva de fogo, né, do céu. E iam pedindo, e nos rituais deles eles se cortavam, né, para pedir, para mostrar que eles estavam mesmo pedindo com veemência, com decisão. E o Elias, que não era uma flor de bondade, com todo respeito ao profeta Elias, ficava zoando eles, né?
Falou, é que ainda é cedo, talvez ele esteja dormindo, Baal. Fala um pouquinho mais alto que talvez ele acorde e mande fogo do céu. Ficava zoando, sabe? Ou falou assim, que ele deve estar com muito compromisso, Baal, né? Tá muita coisa que ele tem que fazer, então não dá tempo de atender vocês, esse é o problema. Bom, passaram a manhã inteira e obviamente nada de descer fogo do céu. E aí o Elias falou, agora é minha vez. E fez um monte de coisa, encheu de água lá, falou, pode colocar o boi, pode fazer, inundar de água esse negócio várias vezes, para ficar super úmido, as pedras, a lenha, tudo, para ficar difícil de pegar fogo. E fez uma oração simples, falando, meu Deus, mostra que você é o Deus de Israel, praticamente isso. E veio um jato de fogo e queimou toda aquela, queimou o boi, queimou a lenha, queimou as pedras, queimou o altar. Ficou evidente na frente de toda a sociedade que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, o Yahvé que tinha tirado o povo do Egito. E então, com isso, ficaram totalmente desmoralizados aqueles 450 sacerdotes de Baal. E ele falou, o Elias, agora vem aqui que eu vou acabar com eles, porque eles estão enganando o povo. E fala que passou ao fio de espada os 450. Então era um doce o Elias, né? Ganhou a aposta ainda e cortou a cabeça de 450 caras. Bom, isso acaba o capítulo, está no livro dos reis, primeiro livro dos reis, quem quiser ler depois a história, capítulo 18. Acaba esse capítulo, começa o capítulo 19, depois de ele ter matado os 450 profetas. Então diz assim, Acabe, o rei, contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como tinha passado ao fio da espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer, os deuses me cumulem de castigos se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito contigo o mesmo que fizeste com a vida desses profetas. Ou seja, falou, eu vou cortar tua cabeça em 24 horas. Você é um homem morto. E o Elias, que tinha acabado de matar 450 homens, o natural é pensar, fala, beleza, pode vir, eu te corto a cabeça antes, cara, sou mais forte que você. Mas fala, Elias ficou com medo e partiu e fugiu para salvar a sua vida. A Jezabel era do mal. Quando a Jezabel perseguia, você fala, cara, não tem nada que consiga deter essa mulher. Então ele fala que para salvar a sua vida, partiu, fugiu, adentrou o deserto e caminhou o dia todo. Foi fugindo pelo deserto, né? Falei, ela não vai me encontrar, mas andou um dia inteiro, imagina caminhar o dia inteiro, sem comida, sem bebida no deserto, fala que sentou-se finalmente debaixo de um junípero, uma árvore, e pediu para si a morte, dizendo, agora basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Eu posso morrer já, que não seja Jezabel a me matar, você me tira a vida já, meu Deus, eu já não aguento mais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado na pedra e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Então Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. É até uma imagem, né, da Sagrada Eucaristia isso. Tá? Você tem que comer e beber, porque você tem um longo caminho a percorrer. Pensa espiritualmente nisso, como é importante essa frase. Então, com a força da Eucaristia, a gente consegue caminhar nessa vida. Bom, mas isso foi o que aconteceu com Elias. Então ele foi, chegou na montanha, entrou numa caverna e respirou. A Jezabel não vai me achar aqui, né? Sabe? Ficou de boa, falou, cara, agora eu só vou rezar, vou fazer minhas penitências, meus sacrifícios, vou ficar aqui tranquilo. Então fala que veio Deus, né, passou e falou, sai para fora aí da sua caverna, de onde você está, porque eu vou passar e vou falar com você. Então vem aquela cena super conhecida da brisa suave. Ele tinha acabado de fugir da Jezabel, chegou lá para descansar e vem a brisa suave.
sai e permanece sobre o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Então Elias saiu, cobriu o rosto com um manto, ficou na entrada da gruta, porque é o Senhor que está passando. Então a gente gosta às vezes de meditar nisso, né? Pensar, Deus fala na brisa suave, não é na agitação, na correria, no fogo, no terremoto, no vendaval, no furacão. É na brisa suave. Mas a brisa suave, o que falou para Elias foi: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele falou: não, eu estou aqui fazendo penitência, estou aqui em oração. Ele falou: você foi escolhido para ser profeta. Pode voltar lá para o mundo e pregar e falar a verdade, não foge, não fica com medo, volta para lá, escolhe outro profeta para ficar seu substituto e nomeia esse daqui para ser rei de não sei o quê, e esse daqui para... Deu um monte de tarefas, falou: cara, sai daí, né? Não é para você ficar escondido dentro da sua caverna e rezando, fazendo penitência. A sua missão é de ser profeta. Bom, o que nós podemos meditar, né, sobre sentimentos, né, ao pensar nessa cena? Então, a primeira coisa é que o Elias tem um problema, que é enfrentar Jezabel, e ele foge do problema. Então, pensemos nos nossos sentimentos aqui, conversando com o Senhor. O que eu tenho sentido atualmente, Jesus? Quais as coisas que estão me pesando? Quais as coisas que estão difíceis na minha vida? Quais os perigos que eu tenho pela frente, as coisas que eu deveria enfrentar, mas estou fugindo? Então, essa atitude do Elias, de fugir, é uma atitude nossa tantas vezes. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu fujo, que eu não sei equacionar os meus sentimentos. Meus sentimentos estão ruins, eu não quero nem pensar muito neles, fujo para outras coisas. O Elias se desespera. Ele sai correndo sem pensar. Sabe, como se desse um susto. Amanhã eu vou te matar. Fica desesperado. Se ele parasse para pensar, calma, peraí. A Jezabel é do mal, ela vai mandar uns soldados dela para me matar, mas, cara, eu tenho gente do meu lado, o povo inteiro está do meu lado agora, porque eu mostrei que o Baal é falso. Não pensou, né? Simplesmente saiu correndo. Às vezes a gente não pensa também. Os sentimentos nos fazem fugir, sair correndo. O Elias, desejei a morte. Escandaloso esse Elias, né? Perdão, Elias, profeta Elias, perdão. Não quero te ofender, eu já falei que o cara é meio metido, que é fujão, que é escandaloso, que tira sarro dos outros, que corta a cabeça dos outros, mas, bom, são coisas da Bíblia aqui. Mas parece meio, cara, desesperado, né? Eu quero morrer. Tem alguma dificuldade? Eu quero morrer. Então, para onde que eu fujo quando eu estou mal? Tudo bem, o Elias fez uma coisa boa, que foi fugir para Deus. Ele falou, quero ficar sós com Deus, fazendo oração, penitência. Para onde eu fujo? Quando meus sentimentos não estão muito bem acertados. Então, e uma coisa importante que poderia ser solução para nós, para os sentimentos quando estão meio atrapalhados, é fazer as duas coisas que aparecem nessa cena da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento. A oração, que estava fazendo o Elias lá na caverna, fugiu para a oração, e a Eucaristia, que citamos, que aparece no meio. Levanta-te, come e bebe, porque tens um longo caminho a percorrer. Pensemos na nossa vida. Tudo que nós temos pela frente ainda da nossa vida, não sei quantos anos cada um de nós vai ter ainda, mas deve ter muitas dificuldades todo mundo.
muitos sofrimentos, momentos de angústia, contrariedades, perseguições, os problemas normais, né? Imagina, a pessoa quando se casa e começa a ter filhos e as doenças que um filho pode ter, os problemas, preocupações quando o filho vai crescendo. Come e bebe porque tens um longo caminho a percorrer. E ele levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquele alimento, não com as suas forças pessoais, andou 40 dias e 40 noites, né? Que é um tempo que aparece muitas vezes na Bíblia, né? Como um tempo padrão máximo, assim, andou tudo que é possível andar, né? Nós também vamos andar todo o caminho da nossa vida, os 40 dias e 40 noites, até chegar na nossa morte, com o alimento da Eucaristia, do qual nós não podemos ficar longe. Então, que nós alcancemos essa solidão junto com Deus, na oração e na comunhão, mas que escutemos o que Ele diz para nós também. Fala, volta para onde você tem que ir, não foge não. Vai trabalhar, vai pregar, você foi feito profeta, você tem que pregar. Né? Eu estou contigo, eu estou do teu lado, enfrenta esse mundo que você tem que enfrentar. Então esse é a primeira parte, né, que falávamos do Antigo Testamento. Agora tem, no Novo Testamento, tem uma das cartas de São Paulo que, não sei, eu acho das mais bonitas, tem coisas muito encantadoras, é muito breve a carta, mas encantadora, tem frases muito conhecidas, né? Que é a carta aos Filipenses. Não é aquela que ele fala, por exemplo, de que Jesus se fez obediente até a morte e morte de cruz. Podemos repetir essa oração agora, nesses dias da Semana Santa, né, que a gente está entrando. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, por isso se dobre diante do nome de Jesus todo joelho, no céu, na terra, nos infernos. Quando ele fala que tudo posso naquele que me fortalece, que me conforta. Muitas frases tem. E uma delas tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, o sentimento que eu tenho que ter é o de Cristo. Então, é importante olhar para Jesus, perguntar para ele, Jesus, como que eram os seus sentimentos? Me faz descobrir no Evangelho, ao ler o Evangelho, ao meditar na sua palavra, o que você sentia, Jesus? E o que é que Jesus sentia? Várias coisas. Como nós sentimos, porque ele era perfeito homem, então como qualquer homem tem sentimentos, ele tinha sentimentos, também tem sentimentos, porque é vivo, Jesus está vivo, ressuscitou para nunca mais morrer. Eu já contei isso muitas vezes, mas é que eu sempre que penso nos sentimentos de Jesus, me vem o oposto disso que é um filme da vida de Cristo, muito bem feito, as paisagens, os cenários, a representação dos artistas, né? O vestuário deles, muito bem feito, muito bem produzido, longo filme, né? Às vezes tem dividido em várias partes até, mas que tem um problema só para mim esse filme, que é o próprio Jesus, que eu acho muito fraco, com todo respeito ao Jesus desse filme. Mas é que é um Jesus sem nenhum sentimento, ele fica olhando sempre para o infinito. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Fala só umas coisas assim, você fala, nossa. Era marcante, achei marcante a cena do batismo de Jesus. Quando ele entra no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, ele vai andando, vai entrando na água, nem está percebendo que está molhando a roupa dele, porque ele está em outra, né? Está olhando para o infinito. E aí vem João Batista e fala, mestre, tu vens a mim, eu deveria a ti ser batizado por ti. E Jesus continua olhando para o infinito e diz, importa que tudo se cumpra. Nem olha para o João Batista. Aí o João Batista vai lá, batiza ele e ele sai do rio, olhando para o deserto e vai para o deserto. Mas não dá nem um tapinha nas costas do João Batista, nem valeu, estamos juntos. Não fala nada, né? E o tempo inteiro, o filme todo está assim, né? Sem na cruz, sempre falando frases
como se fosse, sei lá, não sei, né? Pontificando sobre verdade. Nunca tem uma conversa normal no filme. E a gente, se lê o Evangelho, vê que fala, por exemplo, que Jesus regozijou no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequenos, né? Ocultaste aos sábios e prudentes. Então fala que Jesus é como que ele tivesse saltado de alegria, né? Ao ver a bondade do Pai. Bom, o fato de que as crianças queriam vir até Jesus e os discípulos tinham que impedir, mostra que Jesus tinha sentimentos. Imagina a pessoa olhando para o infinito sempre. Aí as crianças vêm e fica, dá medo até, né? Vai andando no meio das crianças, criançada foge, né? Se ele não abaixa e chama as crianças, sorri, fala que depois ele ia abraçando, impondo as mãos nas crianças. E gostava também de brincar com as crianças que estavam lá na época. Quando morre seu amigo Lázaro, ele chora, né? E fala que chora por ver as outras pessoas chorando. A Maria, irmã do Lázaro, falou, vendo ela chorar e vendo os outros que estavam com ela chorar também, Jesus chorou. Então tem choro, se emociona com as coisas. No templo de Jerusalém, quando ele chega e encontra aqueles vendilhões do templo, vendendo boi, vendendo ovelha, vendendo pomba, trocando dinheiro, né, moedas, aquela confusão no templo, que era para ser uma casa de oração, ele fica nervoso, Jesus, né? E faz um chicote de cordas e vai expulsando as pessoas, derrubando a mesa dos cambistas. Não pode ser um Jesus olhando para o infinito que faz isso, né? Vamos, derruba essa mesa, boi, saia. E fica, não é assim, não é frio Jesus. Não é? Ou quando ele fala, minha alma está numa tristeza mortal, quando está no Horto das Oliveiras, né? Suando sangue, ficai aqui, vigiai comigo. Jesus tem sentimento, então é normal que nós tenhamos sentimentos também, que a gente ria, que a gente chore, que a gente fique bravo de vez em quando, que a gente fique triste, que fique alegre. Mas sempre com o desejo, né, de fazer as coisas por Deus, de viver para Deus, de pensar, falar, por que eu estou sentindo isso? Esse sentimento bom ou ruim? Então, no final dessa carta aos Filipenses, último capítulo, São Paulo fala, portanto, meus queridos irmãos, dos quais sinto tanta saudade, minha alegria e minha coroa, continuai firmes no Senhor, meus queridos. Está vendo? Ele tá apaixonado também pelas pessoas de Filipos. Né? Era uma igreja, né, uma comunidade que ele tinha ajudado a fundar, que tinha levado para frente. Né? E tem uma coisa um pouco diferente, Filipos, de todas as outras igrejas fundadas por São Paulo, que aparecem nas suas cartas ou nos Atos dos Apóstolos, que tinha uma predominância de mulheres lá em Filipos. Nas outras, ele sempre chegava numa sinagoga, que era um lugar dos homens, falava para os homens, lá eles iam se convertendo, aí convertia a mulher, os filhos iam passando a ser cristãos. Mas lá é o lugar que mais fala que tem uma mulher que falou com outras, que elas se reuniam, que começou, falou, se vocês me acham digna, pode vir dormir na minha casa, aqui tem lugar para vocês, para os apóstolos lá que chegaram. Então, tinha essa característica. E aí ele fala, depois de falar, minha alegria, minha coroa, que sinto saudade de vocês, continuai firmes no Senhor, aí ele diz, exorto Evódia e exorto Síntique, eram duas mulheres líderes da comunidade. Uma chamava Evódia e a outra Síntique. Tem uns nomes da Bíblia que pegam, o pessoal vai dando para os filhos. Né? Graças a Deus esse não pegou. Né? Imagina a menininha, como é que você chama? Evódia. E você? Síntique. Bom, graças a Deus não pegou. Né? Mas ele fala, exorto Evódia e Síntique a viverem em harmonia no Senhor. Porque as duas estavam brigando. Pessoal, para com isso, cara. Para com essas brigas. Também para quem ele estava mandando, não lembro o nome agora, de um seguidor dele que ia levar essa carta, falou, também a ti, leal companheiro, peço que as ajudes. Ajuda elas a parar de brigar, pois elas lutaram comigo na causa do Evangelho, junto com Clemente e meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, primeira coisa que ele falou, para ter os sentimentos de Cristo Jesus, vamos parar as brigas. Não ficar com sentimento de raiva, de guardar ódio, né, de querer vingança. E daí ele fala essa outra frase que é super famosa de São Paulo, alegrai-vos
sempre no Senhor. De novo vos digo, alegrai-vos. Mais uma característica que tem que ter o nosso sentimento, alegria, procurar a alegria de quem está junto de Deus. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Ser amável. Fala, Senhor, eu sou uma pessoa amável. Sou conhecido pela minha amabilidade. O Senhor está próximo. Ela pensa que o Senhor está próximo. Pensa nós agora, né, que estamos perto da Páscoa do Senhor, da sua morte e da sua ressurreição. O Senhor está próximo de nós. Então, alegrai-vos, vossa amabilidade conhecida. Não vos preocupeis com coisa alguma. Não vos preocupeis. Quantas vezes a gente se preocupa com tantas coisas? E São Paulo fala, não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. Então, pedir coisas, ação de graças, né? Agradecer, não se preocupar com coisa alguma. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Paz de Deus. Alegria, amabilidade, não querer vingança, não se preocupar, ações de graças, paz. Senhor, que seja assim os meus sentimentos por viver com você, porque eu sei que o Senhor está próximo. Então, uma coisa para que nós meditemos, né, que nós nos examinemos agora mesmo na nossa oração. Cada um falando com o Senhor, eu vivo em paz. Sinto paz na alma agora. Por que eu sinto? Ou por que eu não sinto? O que está me tirando a paz nesse momento? Explique. Tipo prova, né? Isso aqui é assim ou assado? Por quê? Explique. Então, eu sinto paz na alma? Por quê? Porque sim ou porque não? Explica, né? E a partir daí pode sair uma conversa com o Senhor. Estou irritado com alguma coisa, revoltado, nervoso, ansioso. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Esses dias me mandaram uma figurinha de WhatsApp, esses memezinhos, e tinham dois carinhas conversando um do lado do outro, e um falava para o outro, doutor, será que eu estou muito ansioso? Será que a ansiedade é o meu problema? E o outro olha e fala, a gente ainda está na sala de espera do médico. Sabe, ele não tá na sala de espera e fala com o outro cara, doutor, será que eu estou com ansioso? Então, tem gente que vive assim, né? Vive ansioso, querendo, né? E não tem paz na alma. Né? Então, pensemos nessas características que fala São Paulo. Viver em harmonia no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. A vossa amabilidade seja conhecida por todos. Não vos preocupeis com coisa alguma. Apresentai os vossos pedidos com ação de graças e a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Vamos pedir a Maria Santíssima que ela nos ajude, né, a ter o coração colocado em Cristo, a ter os nossos sentimentos iguais, né, semelhantes aos de Cristo Jesus. Ela que agora vai passar por um grande sofrimento, né, na Semana Santa, vendo o seu filho morrer por nós na cruz, mas que se manteve firme, que ela nos ensine, né, a ter o coração firme, os sentimentos firmes, acompanhando seu filho Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.